Aleluia. Nosso Pai é tão bom, né, gente? Tão bom, tão bom, tão bom. Apesar de nós, Ele é bom. Ele decidiu ser bom, independente de nós. Amém, irmãos? Você tem essa consciência de ouvir falar ou lá no seu espírito mesmo? A fé, ela é racional, irmãos. A fé, ela não pode ser emocional, senão te rouba lá fora. A fé está na razão, está no campo da razão. A fé não pode estar no campo da emoção. Tem muita emoção por aí. Por isso que as pessoas se afastam de Cristo, se afastam da igreja, deixam de congregar, desviam. Porque tudo que é emocional é oscilante. Ora está bem, ora está mal. Quem já ouviu falar na corrente alternada? A CEMIG fala sobre a corrente alternada, né? E tem também a corrente contínua. Diga para o seu irmão, nós somos corrente contínua, que é o positivo e o negativo. E a alternada é fase neutra, fase, né? Então, a corrente alternada está na nossa mente, na nossa alma, no campo da alma. Mas a corrente contínua está no campo do nosso espírito. Na nossa alma está a emoção, mas no nosso espírito está a razão. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, a carta aos Romanos 12, 2, aliás 1 e 2, mas ele fala no 1, que nós devemos cultuar ao Senhor, porque culto não é só o estar aqui. Culto é uma cultura de vida que a gente vive. Culto é cultura. Aqui é uma reunião que a gente se encontra, mas a nossa vida é um culto prestado a Ele. Ei? Amém? E Paulo vai dizer que nós devemos cultuar. Ele, na verdade, ele até roga a gente, né? Ele clama para que a gente cultue ao Senhor com o nosso culto o quê? Quem lembra? Culto o quê, irmãos? Racional. Não emocional. Então a fé é a razão. Então diga para o seu irmão assim, você tem razão. Diga para ele, você tem razão. Eu já comecei a pregar, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso. Diga mais uma vez para ele, você tem razão. Fala, defenda a sua razão. Diga para ele assim, defenda a sua fé. Então o tema nosso hoje é, defenda a sua fé. Diga comigo, defenda a sua fé. Você precisa defender a sua fé. E na verdade, defender a fé, hoje, nos dias atuais, não está apenas no âmbito de defender em relação ao ímpio, em relação ao não crente, ao endiabrado lá, ao endemoniado lá da esquina, ou lá do prédio, do andar de baixo, ou do andar de cima, ou quem sabe na própria família. Não, querido. Nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa defender a nossa fé entre os nossos irmãos. Eu não estou me referindo aos irmãos que congregam com a gente, mas aos nossos irmãos em Cristo, no geral. Por quê? Porque são doutrinas diferentes, concorda, irmãos? Concorda? Vocês concordam que tem igrejas que você não pode usar calça? Mulher? Quem concorda? Concorda ou não, irmão? É ou não é verdade? Tem igreja que você não pode usar brinco. Não estou criticando que pode, que não pode. Só estou dizendo que se você congrega na Resgatando, defenda essa fé. Então tem igreja que você não pode usar brinco, mulher não pode usar batom, não pode usar calça. Sim ou não, irmão? Sim. Tem igreja que tem que usar véu. Sim ou não, irmãos? Sim. Tem igreja que tem que estar de paletó para pregar. Sim ou não, irmãos? Sim. E não pode estar rasgado atrás. Sim ou não, irmãos? Sim. Então tem tudo que é tipo de igreja. Tem ou não tem, irmão? Tem igreja que não precisava de gente entrar na água hoje. Podia ser dessa, hein? Que era só jogar uma aguinha na cabeça. Mas hoje nós entramos na água fria, irmãos. Mas tem igreja que é só jogar uma aguinha na cabeça. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas você sabia que todas essas pessoas, dessas igrejas, são os nossos irmãos em Cristo? Que o Pai ama eles tanto quanto ama a gente? Que vão morar com a gente no céu?
Só que eles têm culturas diferentes. E quando você não defende a sua fé em relação aos irmãos que congregam nesse ministério, você se confunde. Você fica igual um maluco. Perdão pela palavra aqui. Porque um fala de um jeito, outro fala do outro. Imagina uma estrada que o seu propósito é chegar lá. Aí você vai, aí você está indo bem. Aí vem alguém, não é aqui, cara, é lá. Aí chega alguém, você encontra com alguém. Quem te falou que aqui é lá? Aí vai, você está errado, cara, é lá. Aí você se perde. Quando você vai tomar um ônibus, você olha, a primeira coisa que você faz é primeiro saber onde você quer chegar, sim ou não? Para onde você está indo? Que bairro? É centro? É outra cidade? Esse é o primeiro ponto. Definir onde você quer chegar, sim ou não? E depois você olha na frente do ônibus o que está escrito, até encontrar escrito lá o lugar que você quer chegar. Então a gente está vivendo um tempo de muita confusão. Sempre houve. Porém, houve um tempo que a gente não tinha acesso a tanta informação da confusão. Quem tem? E hoje não, hoje está fácil a informação da confusão. Então o nosso Pai, Ele continua amando todos nós. É tudo pela graça, pelo favor. Até o cidadão que pensa que é pela lei, é pela graça. Ele pensa que é pela lei, ele crê que é pela lei, mas Deus sabe que é pela graça. Ele foi alcançado pela graça. Ele foi salvo pela graça. Tudo é a graça. E a graça é Cristo. Mas são os nossos irmãos. E nós não temos o direito de acusar A, B, C, D. Mas nós precisamos, no mínimo, e temos o dever de defender a nossa fé. Senão você fica oscilante. Você tem que levar a fé do que você crê, do que aqui é ensinado, pelo campo da razão. E você não pode ficar com a sua fé no campo da emoção. Senão qualquer palavra lá fora te convence. Tem uns irmãos, né? Que até tem gente que acha que não é irmão. Eu prefiro chamá-los de irmãos. Eu tenho até na minha família, que sábado não pode trabalhar. Imagina você trabalhando no sábado e vem um irmão desse. Você precisa ter no mínimo uma base para defender a sua fé. Daí a grande importância de estudar sobre a nossa fé. Aprender. Inclusive, irmãos, aproveitar o ensejo aqui e dizer aos irmãos que toda segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã, era 7, a gente mudou para 7h30 da manhã. Não sempre foi o meu hábito acordar um pouco mais tarde, mas eu estou acordando mais cedo com muito amor para estar ensinando sobre a nossa fé. E eu acho que os primeiros que deveriam estar lá são aqueles que decidiram aqui congregar, para aprender sobre aquilo que cremos. Então, toda segunda, quarta e sexta, 7h30 da manhã, no meu Instagram, josecarlos.pr, eu estou lá com vocês, para estar ensinando sobre isso. E amanhã a gente ainda vai começar sobre a carta aos Gálatas, que é o que eu quero falar um pouquinho aqui hoje. Mas é extremamente importante a gente ter uma base, para que a gente possa defender aquilo que nós cremos. A gente sabe que a gente crê em Jesus, mas que tipo de Jesus que você crê? Porque tem muita igreja que crê no Jesus que apenas nos salvou, mas que para eu me manter salvo, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu que tenho que pagar preço, eu que tenho que lutar. Se eu não jejuar, se eu não for para o monte, se eu não for para a madrugada, se eu não me santificar. Ei, então não é a graça. A gente faz isso tudo, mas ainda assim é Ele fazendo em nós. É a bondade dEle, é o favor dEle. Tudo que você fizer no seu esforço, olha para você ver como que já difere de muita gente. Tudo que você fizer no seu esforço não é graça. Graça nem é no esforço, é no poder dEle em nós. E o evangelho que você aprende, baseado no seu esforço, é o evangelho que te cansa. E se é o evangelho que te cansa, não é boa notícia. E se não é boa notícia, a religião. Se é religião, foi de lá que nós saímos. Então não é religião, é relação.
é relacionamento. Quem está entendendo? Eu sei que a gente precisa desconstruir muitas coisas. Eu tive que desconstruir. Mas é necessário que cada desconstrução você se prepare para as críticas. Tem muita gente lá fora, eu vou usar uma linguagem popular, pode ser? Que mete o pau nessa igreja. Mete o pau. E sabe quem são esses? Os nossos irmãos. Porque o ímpio nem sabe o que a gente prega aqui. E vou dizer mais, o ímpio prefere esse evangelho, de saber que não é na força dele. Mas muitos dos nossos irmãos aprenderam que é na força deles, é no preço que paga. E eles não estão aqui ouvindo que é na força de Cristo. Então, quando alguém fala, que aqui fala, que é na força de Cristo, que é a graça, que é a bondade, que é o favor, que Deus é bom, que Ele nos ama, eles começam, epa, que igreja é essa? E já começa a querer roubar o quê? A nossa fé. Então nós precisamos defender a nossa fé. E sabe que foi exatamente o que aconteceu com a igreja da Galácia? Você sabe o que aconteceu de fato com a igreja da Galácia? Você sabe por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Você já leu e prestou atenção nessa carta? Você vai perceber que Paulo está exortando os Gálatas sobre o comportamento deles. Paulo, só para que vocês entendam, eu devo falar mais sobre esse tema de Gálatas aqui, não vai dar nem para começar hoje nesse domingo. Mas só para que vocês entendam, Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Quem somos nós? Gentios, convertidos ao cristianismo. Nós não somos judeus convertidos ao cristianismo. Nós somos gentios convertidos ao cristianismo. E os 12 homens que foram treinados por Jesus, menos Judas que veio a falecer, mas entrou ainda Matias no lugar, todos esses 12 pregavam o evangelho somente para judeu. E o evangelho estava atrasado, então Deus chama Paulo, para pregar aos gentios. Só que Paulo foi chamado na nova aliança, no tempo da graça, e os demais foram chamados na velha aliança, no tempo da lei, porque Jesus teve que cumprir a lei. A nova aliança não começa quando Jesus nasce. A nova aliança começa quando o sangue foi derramado e Jesus morre. Então Jesus teve por obrigação ensinar os 12 nos moldes da lei, nos moldes da velha aliança, e não nos moldes da graça e da nova aliança. E eles então ficaram em Jerusalém, pregando nos moldes da lei, um evangelho voltado ao judeu. E foi exatamente por esse motivo que Jesus chama Paulo, para pregar nos moldes da graça, no tempo da nova aliança, aos gentios que somos nós. Daí a grande importância de você estudar as cartas de Paulo e os 4 evangelhos. Então, quando Paulo começa a sua missão de pregação do evangelho, Paulo vai à Galácia. E ele chega com o evangelho. Qual evangelho? Esse que a gente ensina aqui. O evangelho da pura graça. Não aquele pouco de fermento que levei da massa, mas o evangelho puro. O evangelho que a gente entende que tudo é a graça. Que a gente vai chegar ao destino e estamos buscando a perfeição, a santificação. Fala lá fora que eu falo aqui que pode pecar, fazer o que quiser. Aí eu peço para assistir esse vídeo. Procura ele lá na internet, então. É o evangelho da graça, é o evangelho, presta atenção, que leva sim a gente à santificação. Esse é o nosso alvo: obediência, fidelidade, temor, compromisso, responsabilidade, serviço, amar Jesus, ser fiel com dízimo e oferta, tudo que os outros fazem, os nossos irmãos lá. Porém, tudo pela graça e tudo por amor. Porém, nós não fazemos isso para ser salvo. Nós precisamos fazer isso
como salvos. Não para ser, mas porque já somos salvos. A salvação não é o fim, ela é o início. Quando eu creio, eu recebo Jesus. Eu sou salvo para as obras. Eu não obro para ser salvo. Eu sou salvo para as obras. Não é fazer para ser como os nossos irmãos, mas é ser para fazer. Quem entende a diferença? Isso muda tudo, irmãos. Isso não muda alguma coisa, não. A troca desses verbos muda tudo. E aí, por falta de entendimento, há críticas. Por falta de entendimento, muitas pessoas que têm loucura até para pisar aqui numa visita não vêm. Talvez pense até em congregar, mas depois, eu fiquei sabendo que... E começa. Então ela está indo todo mundo para o inferno. É tanta asneira que a gente ouve. E aí, isso acontece muito também. Não é culpa dos irmãos, não. E eu não quero culpar ninguém. Mas, se a gente for falar de responsabilidade, não de culpa, é mais responsabilidade nossa. Porque se vocês não amadurecem aqui, quando vocês estão lá no dia a dia, vocês não têm a defesa da fé. Por que lá é assim? Sei não, o pastor sabe. Eu sei que eu estou lá. Daí não adianta, irmãos. Daí a grande importância de conhecer, de estudar, e para você defender. Defender a sua fé, defender por que você congrega aqui, defender por que você está aqui. E voltando ao assunto da Galácia, Paulo então ele vai até a Galácia, prega o evangelho. Qual é o evangelho? Da graça. Esse evangelho, não tenha dúvida. Basta você ler as cartas de Paulo. Paulo ainda chega a dizer na carta aos Gálatas que se você quiser cumprir a lei, viver a lei, que viva ela toda. Que é o modelo dos nossos irmãos. E como a gente vai conseguir viver a lei toda? Por isso a graça. Quem está entendendo? Eu costumo dizer que é como se fosse um prédio, depois eu volto à Galácia, fica tranquilos. É como você imaginar um prédio de 30 andares. Pensou aí? 30 andares, 90 metros. E lá no último andar está tudo que um crente precisa para ser um bom crente. Para os céus fazer assim, ó. Olha lá, ó. Imagine que está lá no 30º andar. Aí vamos pensar em quê? Santificação, obediência, fidelidade, temor, compromisso, responsabilidade, fidelidade com as nossas finanças, fé, amor. Imagine um verdadeiro cristão. Imagine que tudo que ele precisa para ser um verdadeiro cristão está lá no 30º andar de um prédio. Está lá exposto numa mesa para ele. Só que há duas formas de chegar lá. Qualquer prédio de 30 andares tem duas formas de chegar. Uma delas é a escada de concreto. E a outra é qual? Elevador. Quem aqui subiria pela escada de concreto? O elevador funcionando. A escada de concreto é o modelo da lei, do esforço, do peso. O elevador é o próprio Cristo, é a própria graça que te leva lá, que te leva a tudo isso que está lá disponível. É fácil entender isso, irmãos. Você pega Paulo, por exemplo. Eu particularmente, eu não sei quanto vocês, mas eu acho que Paulo foi o segundo homem da Bíblia. Eu particularmente, eu acho que Paulo só perdeu para Jesus. É só você ler um pouco sobre Paulo, sobre quem foi Paulo como convertido. Foi um grande, um big homem de Deus. E ele cresceu, conheceu e ensinou qual é o evangelho? Da lei ou da graça? Então será que a graça nos piora ou nos melhora? Mas vamos lá. Paulo então, ele vai até a Galácia
prega o evangelho, que ele foi chamado para o evangelho aos gentios, e ali ele ganha uns irmãos. Quando ele ganha os irmãos, ele funda uma igreja na Galácia. E vai embora, porque Paulo ele era missionário, então ele ia para outros lugares, como tem várias cartas dele, deixando claro para nós que ele abriu outras igrejas. Então ele ficou um tempo ausente da Galácia. Só que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, a diáspora, a dispersão, onde os judeus passaram a ser perseguidos, os judeus cristãos, e eles, os apóstolos ficaram, mas os crentes judeus, na linguagem popular, vazaram, como o paulista fala, deram linha no pipa, foram embora. E alguns destes irmãos, que cresceram no evangelho dos apóstolos, nos moldes da circuncisão, chegaram até a Galácia, que para eles não criam que poderia ser salvo o gentio, porque eles aprenderam que Jesus tinha vindo por eles, pelos judeus. Quem está entendendo até agora? E aí quando eles chegam na Galácia, eles viram que tinha crente na Galácia, e a Galácia é uma região gentílica. E quando eles chegam lá, eles falam assim: mas você é crente? Sou. Você também é crente? Sou. Essa igreja de crente? É, de cristãos. Mas peraí, vocês são gentios, como que vocês são salvos? Quem veio aqui pregar para vocês? Aí eles falam: Paulo. Paulo? Quem é Paulo? Ele só conhecia os 12, lá em Jerusalém. Quem é Paulo? Paulo, o missionário Paulo, o apóstolo Paulo. Você não conhece? Não, eu conheço os 12, mas Paulo não. Sim, Paulo veio aqui e falou para nós de Jesus. Aí eles querem tirar a prova dos 9. Aí eles perguntam para os Gálatas assim: vem cá, mas vocês circuncidaram? Moldes da lei. E aí eles disseram: peraí, circun o quê? Circun o quê? Circuncidaram. Circunci o quê? Eles nem sabiam o que era isso. Aí os cristãos que vieram de Jerusalém, esses tais judeus, disseram assim: já sabia, tá vendo? Deixa eu ensinar para vocês então o evangelho. E começaram a colocar a circuncisão neles, começaram a confundir a mente deles, e agora os Gálatas começaram a misturar a graça com a lei, a incircuncisão com a circuncisão. E Paulo ficou sabendo. Quando Paulo fica sabendo, escreve essa carta. Agora você já consegue entender melhor essa carta, sim ou não? Você já entendeu por que foi escrita essa carta? Aí olha o que Paulo faz bem no início de Gálatas. Olha só para vocês verem. Olha só para ver mesmo, né? Mas vamos lá, olha só. A partir do versículo 6, Paulo fala assim, capítulo 1. Ele fala assim: eu admiro, olha a exortação de Paulo aqui, irmãos. Eu admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Sabe o que falam lá fora? Que aqui é que é outro evangelho. Mas Paulo está mostrando para nós que o outro evangelho é a mistura. Quem está entendendo? O outro evangelho é a mistura. Não é esse o outro evangelho. Nós fomos pela graça, pela bondade, pelo favor de Deus, resgatado para o evangelho da graça. Por isso você precisa defender a sua fé. Que outrora estávamos como escravos, nós vamos ver um pouco à frente, mas nós somos livres. Não livres para pecar, mas livres do pecado. Não deveria ser força para nós ser santo. Deveria ser o quê? A nossa natureza de filhos de Deus. É a graça que habita em nós, que nos dá domínio sobre o pecado, que nos dá governo sobre o pecado, como Paulo vai dizer. Aí olha que o texto continua. Vocês podem colocar aqui no telão, gente?
por favor, porque fica melhor de ler com os irmãos aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 7 agora, né? Volta o 6 de novo para a gente ir direto. Olha só, irmãos, preste bastante atenção. Aqui está escrito maravilho-me, tem tradução que está admiro-me, tem tradução que fala que ele está perplexo. Ele está dizendo, vamos essa perplexo, porque ele ficou de fato chateado com os Gálatas. Ele fala assim, estou perplexo de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho da mistura, o evangelho do fermento que leveda da massa, o evangelho de pensar que é na nossa força, o evangelho de querer cumprir parte da lei. E aí ele continua e fala no 7 assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, tem tradução que fala que vos incomodam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele ficou sabendo destes que foram lá. E ele continua. E ele fala, mas ainda, olha o que ele fala, irmãos. Aqui é a nossa base de entender que nós estamos ouvindo o que é certo. Ele fala assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isto é, qualquer outro evangelho que não seja esse da graça, amaldiçoe, não aceite na sua vida. E é essa a nossa defesa. Posso ouvir um amém? Amém. Você precisa defender isso. Senão daqui a pouquinho vem alguém anunciando uma maneira diferente, outro fala aqui, outro fala ali. Nossos irmãos. E daqui a pouquinho virou o quê? Uma confusão. Já está uma confusão aí fora, irmãos. É a era da informação, irmão. Você tem acesso a tudo que é tipo de informação hoje. A rede social, geral, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, grupo de WhatsApp. É tanta coisa que você tem tanta informação que se você não tiver centrado na fé que Deus tem dado a você, de crer no que a gente tem ensinado uma vez congregando com a gente, vai te trazer uma grande confusão. Você precisa defender a sua fé. Até porque a sua fé bem defendida faz com que outras pessoas comecem a crer como você. E o evangelho da graça é o evangelho da libertação. O texto diz para você e para mim em João 8, depois a gente volta aqui. Não precisa abrir o texto não. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A verdade vos libertará. Mas quando você lê o versículo anterior, o 31, o texto está dizendo assim, então Jesus disse aos judeus que criam nele. Eram judeus que criam, porém nesse modelo da velha aliança. Ele disse, vocês vão conhecer ainda a verdade. Vocês vão conhecer a graça, vocês vão conhecer ainda a morte de Cristo na cruz. E essa verdade vai libertar vocês. O que a gente tem vivido hoje e visto, é muita gente crente em Jesus Cristo, mas não vive como filho de Deus. E quem não vive como filho, só tem outra forma de viver. Escravo. Escravo. A gente acabou de cantar aqui sobre a questão de conhecer, nós conhecemos um amor tão grande. Um amor que lança fora todo medo. E a gente fala uma parte assim, não mais escravo. Não mais escravo. O escravo trabalha para ter. O filho nasce tendo. Tem gente que vai orar como se fosse um escravo. Pai, me dá, e chora, e pensa que é o quanto que você dobra de joelho, o quanto que você chora, o quanto que você grita, o quanto que você pula, o quanto que você jejua. Isso tudo é importante fazer. Mas não é por nada disso que nós recebemos o que tem de Deus para nós. Porque por mais que você se sacrifique, você não vai fazer mais do que o nosso Cristo fez na cruz por nós. Então desencana que é sacrifício que alcança Deus. Aliás, Deus não olha para nós sem antes olhar para Cristo. Sem antes olhar para o sacrifício. Por isso que Ele é o nosso advogado que está ao lado do Pai, advogando a nossa causa. E dizendo, Pai, por Ele eu morri, por ela eu morri, eu paguei, eu consumei, eu já fiz deles mais do que vencedores. E aí o que você ouve lá fora? Vou buscar minha vitória, meu irmão.
Vou buscar a minha vitória. Estou indo para o monte, a minha campanha, meu jejum. Amém, irmãos? Mas não é o que cremos. A nossa vitória já foi tão buscada na cruz, que Paulo vai dizer em Romanos 8,37, olha isso aqui, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque nos esforçamos. Está assim o texto? Está assim, por aquele que nos amou. Tá, estou indo buscar minha bênção, Efésios 1:3. Bendito seja, a gente vai falar esse versículo quantas vezes necessário for. Aqui a gente fala muita coisa sobre a mesma coisa. E o texto diz assim: bendito seja o Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, pretérito perfeito. Não tem essa de buscar a bênção. Nós já somos abençoados. Nos abençoou, porque Cristo já morreu, já pagou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. E quando eu creio, o que é celestial e espiritual passa a ser terrestre e físico. Materializa. Não é o quanto eu faço, é o quanto eu creio. Mas voltando ao Evangelho aos Gálatas, por favor. Então Paulo vai dizer, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ele se inclui ainda, fala assim, ó, se eu me perverter e mudar o meu ensino, não creio. Se descer um anjo e ensinar diferente do que eu ensinei para vocês, não creio. Mas infelizmente, irmãos, a igreja de hoje, no mundo, eu morei em Portugal, sei do que eu estou falando, visitei muitas igrejas lá, dá tristeza. Amém, são irmãos, mas ficam pagando um preço tão alto desnecessário. Fica vivendo como escravos, uma vez que são filhos. Menino no entendimento. E um filho, quando ele é menino, ele pode ser dono de tudo, mas não usufrui de nada. Ele é menino. Nem acesso às prateleiras ele tem. Até água ele tem que pedir. Não dirige um carro. Não tem acesso a nada. E é isso que acontece com muitos crentes. Eles são filhos, mas são meninos. E Paulo vai dizer em Gálatas 4 sobre isso, que um herdeiro, mesmo sendo é senhor de tudo, se ele for menino, ele não passa de um escravo. Então se comporta como escravo porque é menino. E como é que a gente cresce? Espiritualmente falando, quando a gente come. Daí a importância de se alimentar da palavra, de aprender para crescer. Tem que acabar com a preguiça espiritual e ter fome de conhecimento. Quem está entendendo? Então vamos continuar. Ele fala, ainda que desça, eu já li o texto, vou voltar. Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho ensinado, seja anátema. Próximo versículo, por favor. Assim como já vos dissemos, agora de novo, eu também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Segunda vez. Vamos mudar esse seja anátema? Defenda a sua fé. Não aceite. É isso que ele está dizendo. Agora vamos para Gálatas 4. Pode ser, irmãos? Vamos para Gálatas 4. Falei o texto aqui, mas nós vamos um pouquinho além. Essa carta, irmãos, eu oriento que vocês leiam, que assistam essas lives comigo de manhã, se você puder, mesmo que você vai assistir depois, porque eu vou começar amanhã sobre o chamado de Paulo e a carta aos Gálatas. Essa carta, bem entendida, você vai ter uma revelação muito poderosa da nova aliança, porque ela dá uma aula de nova aliança, essa carta. Vamos lá. Os capítulos anteriores são muito bons também sobre nova aliança, mas vamos para o 4. Olha o que ele fala aqui no 4. Eu falei com vocês agora. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, leia aí, irmãos, o que está dizendo? Aumente a voz. Vamos mais alto? Digo, pois, que...
Ele está falando da gente. Ele está dizendo, vocês são herdeiros. Mas se vocês ficarem na meninice, vocês vai ser igual servo. Tem tradução que está escravo. Vocês vão ser como escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. E nós somos senhores de tudo. Eu vou além, nós somos reis. Porque a Bíblia diz que Ele é rei dos reis. E Ele é o nosso rei, então nós somos reis. Nós somos autoridade, domínio, governo, poder. Mas por que a igreja está cada dia mais fraca? Porque a igreja está como um menino na fé. E quem é menino, mesmo que seja filho, porque somos filhos, mas se somos filhos meninos, o nosso comportamento é de escravo. Tudo é nosso. Quando a gente chega diante do Pai, primeiro do Pai, não de Deus, porque a religião apresenta um Deus, mas o cristianismo apresenta um Pai. Ele é o nosso Pai. Jesus falou, quando você for orar, ore assim, Pai nosso. Então, quando eu vou diante do Pai, eu não posso, me dá, eu preciso. Não, Pai, obrigado porque já é meu. Obrigado porque naquela cruz já foi consumado. Obrigado porque eu não vou viver mais espírito de miséria, porque eu sou próspero no Senhor, eu sou abençoado no Senhor, a minha casa é uma bênção, onde eu colocar as minhas mãos vai prosperar, porque eu sou filho, eu sou filha. É isso, como alguém que se apropria. Como funciona um escravo quando bate na sua porta? Vamos traduzir para a nossa linguagem aqui do Brasil para a gente entender. Vamos chamar o escravo de empregado. Na linguagem do tempo, esse escravo é no sentido de aprisionado mesmo. Mas no nosso tempo, vamos pensar num empregado. Tem uma pessoa trabalhando lá na sua casa, capinando no quintal. Exemplo, tá? Ou trabalhando para você em algum lugar. E aí ele chega na sua casa. Às vezes, um caso ou outro, alguém tem essa liberdade de entrar, sentar no sofá, abrir geladeira, comer o que tiver na geladeira. Às vezes a gente faz algumas amizades, tem uns caras meio folgadinhos aí, que eles são assim mesmo. Mas normalmente não é assim. Uma pessoa está trabalhando na nossa casa, quando ele precisa, ele pede. Porque é o modelo de um trabalhador. Lembra do irmão mais velho, do filho pródigo? Ele tinha uma mente escrava. Ah, para o senhor eu fiz tanta coisa. Sempre trabalhei. É o modelo da velha aliança. Já o filho que foi embora, ainda que tomou atitude errada, mas pelo menos ele sabia que era dele. Me dá o que é meu. Quem está entendendo? E voltou, ainda foi amado pelo pai. Mas vamos voltar ao raciocínio. Aí o escravo, ele normalmente pede, o empregado pede. Por favor, você me arruma água? Trabalhando lá no sol, me dá uma água, por favor. Café, se chegar o café. Teve um irmão que foi trabalhar lá em casa esses dias, me ajudar lá. Eu não sabia que ele amava tanto café assim. Mas ele, por não ser meu filho, ele não pediu. Ele está aqui no nosso meio, irmão. Eu não vou falar quem é, não. Não vou não, Júlio. Não vou falar que é você, tá? Não vou falar. Mas quando eu cheguei com a garrafa de café, eu não sei se ele viu a comida japonesa, se ele gosta, o que ele viu, se foi um churrasco. Mas, café, 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 agora eu trabalho. Mas provavelmente ele estava com vontade de tomar café, mas sem graça de falar. Porque ele não é filho, ainda que é um filho espiritual nosso, mas não é um filho biológico. Agora, se o meu filho chega na minha casa e está com o mais velho, que já é maduro, né? O outro é igual ele, é menino ainda. É o mesmo modelo, tem que pedir tudo. Mas o grandão não. O grandão tem uma mania de deitar entre eu e minha esposa. Eu chamei de underline, aquele tracinho que divide. Ô underline, sai daqui. E quer dormir a noite inteira com a gente quando está com a gente. Mas porque é filho. Ele tem que bater campainha? Não, ele já tem a própria chave. Ele tem que pedir para abrir a geladeira? Ele tem que pedir para pegar água na geladeira ou alguma coisa que tiver de gostoso? Claro que não, porque ele é filho. Por que vocês acham que Deus faz essa relação com a gente? Para ensinar para a gente
Vocês são filhos. Vocês são filhos. Vocês são amados meus. Esse é o evangelho da graça que nos leva a uma nova identidade. Outrora criatura, como foi falado no sítio hoje, e agora filhos. Mas vamos continuar o texto aqui, por favor. Aí Paulo vai dizer, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui e encerrar. Obrigado. Esse texto já lemos, o versículo 1, vamos continuar. Aí ele fala assim, mas está debaixo de tutor, quem? O menino. E curadores até o tempo determinado pelo pai. Continue. Pode ir passando. Assim também nós, quando éramos meninos, ele já está corrigindo os Gálatas. Para com essas meninices suas. Quando a gente era menino, tudo bem. Mas assim como nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isto é, ele está dizendo o seguinte, basta ser escravo quando estava no mundo. Por que tem gente, irmãos, que prefere voltar para o mundo do que continuar na igreja? Porque ele sai da prisão do mundo, da escravidão do mundo, e vem para a igreja e entra em outra escravidão. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu não aguento. Esses crentes tudo doidos, vão embora. E desvia. O evangelho que deveria ser da boa notícia, e dizer, querido, não é nada na sua força. Você não tem que fazer isso. Daqui a pouquinho o Espírito da graça vai trabalhar tanto em você, que você não tem que não fazer ou fazer. Você vai querer não fazer. Por amor a Cristo. E não por peso, dogmas de igreja. Lembra que eu falei que é o elevador e não a escada de concreto? E aí ele fala, a gente era assim, a gente já sofria lá no mundo, já era pressão do mundo, já era escravo lá no mundo. Agora não. Agora nós somos filhos. E aí ele continua e fala, vamos lá. Mas vindo a plenitude dos tempos, olha a plenitude dos tempos onde mudou tudo. Que a gente precisa ter isso como observação do nosso evangelho. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de quê? De filhos, de outrora escravos, agora filhos. Vamos continuar. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. É o Espírito que habita em nós, é o próprio Cristo habitando em nós e clamando por nós. Aí vamos continuar. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos continuar? Vamos continuar, eu quero pular só um pouquinho aqui, para a gente ganhar tempo. Se eu for explicar versículo, nosso Deus. Agora vamos lá. Versículo 21. Acho que eu vou precisar pegar uns domingos aqui, para ao invés de pregar, ensinar. A gente está precisando de ensino. O ensino, ele é libertador. É uma outra linha, né? Mas vamos lá, Gálatas 21, 4:21 fala assim, ó. Olha o que ele fala aqui, olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Ele fala assim, olha, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Agora ele está provocando os judeus convertidos que foi lá e confundiram eles. Ele está dizendo assim, dizei-me, fala para mim, os que quereis estar debaixo da lei, que a gente conhece muita gente assim. Aí ele fala assim, não ouvis vós a lei? Próximo, por favor. Porque está escrito, olha essa aula aqui. Porque está escrito que Abraão teve quantos filhos? 2. Um filho da escrava e outro da livre. Então preste atenção. Por parte de pai, em todas as denominações nós somos irmãos. Mas, infelizmente, nós não somos irmãos de todos por parte de mãe. Vocês estão conseguindo entender? Abraão teve 2 filhos. Por parte de pai, os 2 eram filhos dele. Mas por parte de mãe, um era filho da escrava.
e o outro era filho da livre. E esse é o grande problema, é você andar numa igreja, caminhar com Cristo, no entendimento que você é filho da escrava. Filho de escravo é o quê? Escravo. Mas nós não somos filhos da escrava. Nós somos filhos da livre. Aí vamos continuar. Aí ele fala assim no 23, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Ele está fazendo essa analogia de Isaac, presta atenção, de Isaac, da promessa com Jesus. Olha só. Aí ele continua, na verdade é uma alegoria. Aí ele fala assim, o que se entende por alegoria? Porque essas são, olha aqui, irmãos. Esse é um texto muito bom quando você estiver tratando desse assunto com alguém. Porque, olha aqui, o que se entende por alegoria? Porque essas são as duas alianças. Aí ele fala, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, é o que tem muito por aí. O filho para a escravidão. Aí ele continua e fala assim, que é Agar. Aí ele vai e fala assim, ora, esta Agar é Sinai. Veja que é Paulo falando no tempo da nova aliança, querendo fazer os irmãos entenderem sobre graça e lei. Sobre escravo e filho. Nós estamos lendo um texto da nova aliança de Paulo, levando lá na velha para trazer uma reflexão e entendimento. E ele fala assim, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Está falando do povo de Israel. E o texto continua. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Diga aleluia. Aí ele continua. Aí ele fala assim, porque está escrito, ele está falando lá da velha aliança, alegra-te estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais, isto é, a estéril se esforça, mas quando há uma promessa como houve para Sara, foi tudo Deus quem fez. Não há esforço, a graça. A gente vai para o mesmo objetivo, vai para o mesmo resultado, e até melhor, irmãos, porque a gente entende que tudo é por amor, mas não é na força do nosso braço. Quando Jeremias diz assim, olha, inspirado pelo Espírito, ele fala assim, maldito o homem que confia no homem. E aí tem muita gente que crê o quê? Que é ensinado lá, o que é isso? Eu não vou acreditar em ninguém, não empresto dinheiro, não ajudo ninguém, eu cuido da minha vida, porque a Bíblia está me dizendo que maldito é o homem que confia no homem. Entendimento errado, porque não é isso que está dizendo. Está dizendo assim, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Está falando quando você confia em si mesmo, quando você é cheio de justiça própria, quando você pensa que você é o bom. Você quer ser condenador? É só você pensar que você é bom. Aí todo mundo é ruim para você. A justiça própria é uma praga. A igreja fica cheia de condenação. Você quer ver um momento cheio de condenação? Ceia. Eu sou digno, mas o meu irmão, estou sabendo, condenação. Já não é digno mais. Já está cheio de culpa. Justiça própria é pecado. A justiça é dele. Então, quando você está confiando na sua própria força, a Bíblia diz, e não eu, que você está debaixo de maldição. Por quê? Simples. Porque na sua própria força você não consegue. E se você não consegue cumprir a lei, você é maldito. Então, vamos lá. Aí ele fala, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Continuando. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac.
Então nós não somos filhos de Agar para a escravidão. Nós, está incluindo você, me incluindo. É Paulo escrevendo aos gentios convertidos ao cristianismo que somos nós. Nós não somos filhos da escrava. Ainda que às vezes você aprendeu assim. Mas nós somos filhos da livre. E ele fala mais. Olha só isso aqui, gente. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Alguém entendeu? Eu tenho que desenhar. Toda igreja que prega a linha da graça, mas prega mesmo, será perseguida. É o filho da escrava perseguindo o filho da livre. Vai ter isso, irmão. Aí você precisa defender sua fé. Porque vai começar a falar. Ih, pastor Zé Carlos desviou. É para o inferno. Ih, é o primeiro aí. Está levando um monte com ele e começa. Estou sabendo que lá pode fazer tudo agora. E aí começa esse negócio. Eu fiquei sabendo que lá você pode pecar, fazer o que quiser, está salvo mesmo. Não perde salvação. Não, debandou tudo. E toma perseguição. Um fala, outro fala. Tá? Vocês aqui raramente eu fico falando desse assunto aqui. Mas eu estou falando isso hoje, não é porque eu estou preocupado comigo mesmo. Ou com o que estão falando de mim, nada disso. Porque eu já estou livre disso. Estou debaixo da graça. Eu sei o que eu tenho crido. Mas eu estou falando isso aqui para ajudar o seu coração. E a gente precisa guardar o nosso coração. E a responsabilidade de guardar o nosso coração é nossa. Essa não é a parte da graça, a parte de Deus, é a sua parte. Você precisa guardar seu coração. Porque tem perseguição. Tem gente que fala, mas fala com força. E não fala só da nossa igreja, fala de toda a igreja dessa linha. Esse evangelho aí, quem já ouviu esses termos? Esse evangelho da supergraça, quem já ouviu? Acho que é só eu. Da hipergraça, da graça barata. Então tudo errado. Porque a graça não é hiper, ela é mais que hiper. Vocês estão querendo criticar, falar que a graça é hiper? A graça é muito mais do que hiper. Super, é muito mais do que super. É a graça que não se explica. Ou Sara tinha como explicar sobre o filho dela? Tem explicação? A graça não tem explicação. Sara não podia explicar o filho. Agar podia. Não, eu deitei com Abraão, a minha senhora mandou eu deitar com ele, deitei e tive um filho. Tivemos um momento bacana lá e tal, nasceu. E você, Sara? Eu era estéril, o meu marido já velho de idade, já não tinha mais jeito, eu não tenho como explicar, nasceu. A graça não se explica. Aí eles começam, a hipergraça, supergraça, graça barata. Graça barata tem um preço, concorda? Você paga R$1 num carro, você pagou. Já não é graça mais. É barato, mas não é graça. Então já está errado também. A graça ela não é barata. A graça é mais do que barata. Ela é de graça. E os religiosos piram o cabeção. Quem perseguiu Jesus eram exatamente os religiosos, irmãos. Eles não conseguiam entender um Cristo que veio na manjedoura. Então a gente tem que estar preparado. O nosso problema às vezes é maior entre irmãos. Começa a observar uma casa, fisicamente. Às vezes a gente tem mais problema um com o outro dentro de casa do que com um amigo na rua. E isso é antigo, irmãos. Olha os problemas que nós tivemos com irmãos na própria Bíblia. Irmão matando irmão, começou assim. Então, às vezes, entre irmãos é que a gente tem que vigiar mais ainda. Estou no meu tempo ainda. Vamos lá, encerrar. Vamos continuar, né, irmã? Simbora. Bora para casa ou continuar aqui? Ok. Amém. Obrigado, irmão.
Pela sua palavra, nós vamos até 10 horas hoje. Ó, vamos lá. Cadê? Ele é bom mesmo. A gente tem que voltar à época das vigílias, né, irmão? Imagina um intensivão assim, a gente ficar até meia-noite aprendendo, que benção, né? Porque aqui tem muito conteúdo, irmãos. Tem muita coisa aqui. Eu já pensei em escrever um livro só sobre Gálatas, porque tem muito conteúdo aqui. Mas vamos lá. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é... Já li, próximo, por favor. 30. Mas que diz a Escritura? Aí Paulo lembra, porque Paulo sabia das Escrituras. Ele fala assim, o que diz nas Escrituras? Aí ele lembra a gente do que está escrito lá em Gênesis. Aí ele fala assim, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. É o último ou tem mais? De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Olha o que ele fala, pessoal, não. Porque na palavra mesmo fala que quando Isaac nasceu, Ismael teve que ir embora com Agar. Quem lembra? É isso que ele está dizendo, não dá. Não dá. Não dá a mistura da velha com a nova aliança. Não está dizendo que você tem que abandonar os nossos irmãos que não têm o entendimento nosso, não é isso. Mas está dizendo que você tem que lançar fora o entendimento do modelo da velha aliança. Porque o entendimento da velha misturado com o entendimento da nova nos confunde. Pastor, como é que eu posso crescer esse entendimento? Estudando. O que mais a gente tem é conteúdo sobre isso. Estou agora lançando o meu terceiro livro, que tudo que eu sei de nova aliança, e que é muito pouca coisa, está nesse livro. Mas está lá. Tudo que a gente ensina, que a gente prega aqui, e mergulhar, porque depois você tem defesa. Você sabe defender a sua fé. E não para aí, não é porque você tem que preocupar só com a sua fé também não. Você defende tanto a sua fé de uma forma tão bíblica, que a pessoa fala assim, não é que faz sentido? Eu quero aprender mais sobre isso daqui a pouquinho. Ele está liberto desse modelo escravo como você. E é isso que Paulo está fazendo a todo instante aqui com os Gálatas, trazendo essa libertação, porque eles foram confundidos. E a igreja de hoje, infelizmente, ainda que tem Jesus como nosso Salvador, e glória a Deus, isso aí a gente se assemelha a todas, mas quando se trata dos pormenores, há uma confusão. Estão tão confundidos como a igreja da Galácia. Amém, irmãos? Então semana que vem tem mais, amém, irmãos? Amém. Não falte. Tá, irmã? Falta não, né? Aleluia. Isso aí, irmã. Amém. Então semana que vem a gente continua esse assunto, porque tem muita coisa aqui nessa carta que vai enriquecer o nosso entendimento e nos fortalecer na defesa daquilo que temos crido. E lembrando, toda defesa da nossa fé com algum irmão, com algum parente, com algum amigo, é necessário que seja debaixo da graça. Tem que ser com muito amor, porque senão você também já está debaixo de condenação e de culpa. E ninguém aqui é melhor que ninguém, nem que os outros irmãos. São os nossos irmãos. E com muita graça, Deus pode usar a sua vida, com muito amor, para que outros irmãos sejam convencidos pelo Espírito Santo que eles não são escravos, que eles são livres. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Diga para o seu irmão, a sua